Bem-vindos ao nosso canal da Igreja Digital da Graça, bem-vindos a mais uma meditação diária. Hoje nossa meditação tem como tema o que preciso para seguir a Cristo. Uma certa vez Jesus ia caminhando quando alguém chegou até ele e disse: "Eu vou te seguir para onde quer que fores." Jesus olhou com um olhar compassivo para aquele homem, viu o entusiasmo dele, sua determinação, mas encontrou bem no fundo de seus olhos algo que aquele homem não imaginava que estava ali. E para mostrar para ele que ele não o seguiria de uma forma que não o machucasse, Jesus disse: "Filho, as raposas têm covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." O problema daquele homem era o conforto. O conforto de nossos cantinhos às vezes toma o lugar da ação solidária. Nosso comodismo às vezes nos impede de tomarmos uma atitude em prol de nosso semelhante. Às vezes não temos a disponibilidade de tempo para atender às demandas dos outros, ou até mesmo de nossos próprios familiares. Tudo isso tem nos faltado por uma única coisa, porque nós não queremos abrir mão de nossa comodidade. Aquele homem estava fascinado pelo ensinamento de Cristo, mas não sabia como era a vida de Cristo. Não sabia o que era a vida com Cristo e tampouco não sabia o que aqueles homens que o seguiam tiveram que abandonar. E aqui podemos nos aprofundar um pouco mais. O que nós somos capazes de deixar de lado para seguir a Cristo? Será que somos capazes de deixar de lado muitas das vezes as nossas diferenças, nossos desafetos, nossos desejos e vontades em prol de assistir o outro? Será que somos capazes de abrir mão de parte de nossas vidas para dar atenção aos nossos esposos, filhas, esposas e filhas? Será que somos capazes de abrir um espaço na nossa agenda de trabalho tão corrida para incluir um momento familiar? Será que nós somos capazes de abrir mão por um instante de nosso celular para vivermos os instantes presente com nossos amigos? Aquele homem desistiu, assim como muitos desistem hoje, pois tudo o que ele disse serve de lenha para sua fogueira pessoal, no seu castelinho de realizações. É interessante que na caminhada, Cristo encontrou outra pessoa e dessa vez não foi o homem que disse que o seguiria, mas foi Jesus Cristo que chamou para segui-lo. O engraçado é que tal homem, ao ouvir o chamado de Cristo, disse sem pensar duas vezes: "Deixa eu sepultar primeiro meu pai." Alguém pode, nesse momento, dizer: "Cara, esse rapaz ama muito seu pai. Ele tem um zelo por esse pai que faleceu." Nós poderíamos dizer que sim, mas o problema é que o pai desse rapaz era os bens que ele poderia receber dele, a herança. Em outras palavras, o que o rapaz estava dizendo para Cristo era o seguinte: "Mestre, quando meu pai morrer e eu sepultá-lo, depois de eu desfrutar a herança, aí sim eu vou te seguir." É interessante que o homem recusa uma certeza. E como assim? Cristo, ao contrário do primeiro, viu nesse homem um potencial, ele viu algo bom de concreto e o chamou para ser. A mesma cegueira que o outro tinha, esse também tem. Um não conseguia ver os seus defeitos, esse não consegue ver as suas virtudes. Da mesma forma, hoje, muitas das vezes, não somos capazes de ver nossas virtudes por causa do que os outros comentam, do que os outros falam a nosso respeito. Não conseguimos ver por causa das críticas que não passam de meras invejas. Assim, só sufocamos nossas virtudes e reduzimos nossas vidas a uma vida medíocre. A resposta de Cristo a este rapaz foi o seguinte: "Deixa que os mortos sepultem os mortos." Como assim? Uma vida que é dissoluta, que está voltada aos prazeres, não aos devaneios deste mundo, que não se importa consigo mesmo e nem com os outros, que se volta para o acúmulo de bens, o amor à riqueza, não que a riqueza seja errada, mas o amor ao amor, à posição e ao poder, este, ainda que estivesse vivo, está morto. Acredito que todos da família desse rapaz, de todos ele era o único que teria uma vida diferente.
Por causa da ganância, ele preferiu a mediocridade. Ainda tem um último que foi achado por Cristo e foi chamado por ele, mas pediu que primeiro ele pudesse se despedir de seus pais. Parece um ato normal, no entanto, era uma espécie de fuga para não seguir. Jesus percebeu isso ao dizer ao rapaz: aquele que não põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Ou seja, a caminhada é pessoal, a decisão é pessoal, o chamado é para a vida individual e requer rapidez. Mas na verdade, uma coisa este chamado revelou é que aquele rapaz não tinha vida própria, não possuía uma personalidade própria, ele se colocou debaixo da proteção de seus pais o tempo demais. Ele nada fazia de si mesmo, mas fazia tão somente o que os seus pais queriam que eu fizesse. Eles retiraram de suas costas toda a responsabilidade. Mas o que Cristo viu nesse rapaz? A obediência, o compromisso, a fidelidade, o amor. Só que naquele momento tudo isso estava sendo usado de uma forma completamente distorcida. E o resultado era que ele não possuía uma vida em si mesmo. E Cristo não somente revela isso a ele, mas também mostra como viver. A resposta foi a expressão de medo, não de deixar os pais, mas de não saber como viver aqui fora. Quando precisamos dar os primeiros passos sozinhos, nós temos medo, nós caímos, choramos, sentimos falta de nossos pais, mas logo a dor passa, as lágrimas se enxugam e rapidamente já estamos de pé, prontos para tentar novamente. Isso faz parte da maturidade, tanto física como espiritual. Isso faz parte do crescimento. Então, o que precisamos fazer para seguir a Cristo? Nós precisamos ter disposição para querer amadurecer em meio a esse mundo, é ter a maturidade necessária para se reconciliar consigo mesmo, se reconciliar com o mundo do jeito que ele é. É encarar a realidade de frente como quem já viveu o suficiente para dizer que em tudo dá graça, independentemente do que já passou. Pois o chamado de Cristo é para a vida, é para o crescimento e principalmente para sermos felizes. Que possamos seguir a Cristo sem desculpas, mas crendo que ao final da jornada seremos semelhantes a Ele. Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.